Nem todos os mistérios que assombram a terra vêm do além do túmulo. Alguns vêm do céu. Era uma madrugada fria no interior, uma daquelas noites em que até os grilos parecem ter medo de cantar. Pedro, um jovem fazendeiro, acordou com o som dos bois agitados no pasto. Eles batiam contra a cerca, mugiam em desespero, como se algo invisível os estivesse cercando. Confuso, ele se levantou da cama, calçou as botas e saiu para ver o que acontecia. O vento soprava gelado, mas havia algo estranho no ar. Um silêncio anormal dominava o campo. Nenhum som de coruja, nenhum grilo, nada. Apenas a respiração dele e o bater acelerado do coração. Foi então que viu. No céu, uma luz intensa desceu, lentamente, como se procurasse um alvo específico. Era mais forte que qualquer farol, mais clara que a própria lua, e ela parou, exatamente sobre sua fazenda. Pedro ficou parado, hipnotizado. O feixe iluminava o curral como se fosse dia. E o ar parecia vibrar. Um zumbido grave enchia o ambiente, fazendo tremer as janelas da casa e arrepiar cada fio de cabelo em sua nuca. Com a lanterna nas mãos, ele se aproximou do celeiro. E ali, viu uma sombra enorme, metálica, pairando a poucos metros do chão. Um objeto circular, liso, com luzes que giravam lentamente em sua borda. Não havia dúvida, era um disco voador. Antes que pudesse reagir, a luz se apagou de repente. O zumbido cessou. E o silêncio voltou a reinar, ainda mais sufocante. Foi nesse instante que ele ouviu passos atrás dele, lentos, calculados, esmagando a grama. Quando virou, congelou de medo. 3 figuras estavam paradas a poucos metros de distância. Altas, magras, pele cinzenta, os olhos negros, enormes, refletindo o brilho da lua. Eles não se moveram, mas Pedro sentiu algo invadindo sua mente. Uma voz clara, direta, sem boca, sem som. Você foi escolhido, não lute. Pedro tentou correr, mas seu corpo não respondia. Era como se estivesse preso, imóvel, enquanto sua mente gritava. De repente, seus pés se ergueram do chão. A gravidade havia desaparecido. Ele foi suspenso, puxado para dentro da nave como uma marionete invisível. Lá dentro, tudo era metálico e frio. Corredores iluminados por uma luz azulada, sem fonte aparente. O ar tinha cheiro de ferro queimado, misturado com algo químico. Artificial. Pedro ouviu ecos, mas não havia som real. E então vieram os flashes. Imagens que se projetavam dentro de sua mente, como se alguém abrisse um álbum de horrores diante de seus olhos. Ele viu cidades humanas em chamas, prédios desmoronando, multidões correndo em desespero. Viu planetas inteiros destruídos, flutuando, no vazio, como cadáveres cósmicos. E criaturas que não eram humanas, algumas semelhantes às que o encaravam, outras indescritíveis, com formas que a mente mal podia compreender. Pedro não sabia se estava sendo avisado ou ameaçado, mas uma sensação o dominava, medo absoluto. O tempo ali dentro não existia. Podiam ter sido minutos, horas ou dias. De repente, ele se viu deitado em uma mesa metálica. Acima dele, instrumentos flutuavam sozinhos, girando, lentamente como se estivessem vivos. Luzes verdes passavam sobre seu corpo, e cada vez que uma delas o tocava, lembranças desapareciam de sua mente. Ele tentava gritar, mas sua boca não se movia. Tentava resistir, mas estava preso em uma prisão, invisível. Então um dos seres se aproximou, colocou a mão fria sobre sua testa, e Pedro ouviu novamente dentro de sua cabeça. Não temos mais tempo. O ciclo começou. Você será o portador. A frase ecoou, repetida, até que tudo se apagou. Quando abriu os olhos, estava deitado, no meio do campo sob o sol da manhã. Vizinhos o rodeavam, assustados. Ele mal conseguia falar, mas conseguiu levantar, e foi só então que perceberam. Seus olhos, antes castanhos, agora brilhavam em um tom prateado, refletindo a luz como espelhos. No pasto,
símbolos circulares estavam queimados no chão. Gigantescos desenhos, perfeitos, marcados na terra, marcas que ninguém jamais conseguiu explicar. Nos dias seguintes, Pedro quase não falava. Passava horas olhando para o céu como se esperasse algo, e às vezes murmurava frases desconexas em uma língua que ninguém reconhecia. Pouco depois, desapareceu. Deixou a fazenda, deixou tudo para trás, e nunca mais foi visto. Até hoje, a fazenda continua abandonada. A terra ainda carrega as marcas queimadas, intocadas pelo tempo. E muitos juram que, em noites de céu limpo, uma luz silenciosa desce sobre o campo, sempre no mesmo lugar, sempre em busca de alguém.